Nós sabemos assim que, como o homem é tripartido, isso está revelado na Bíblia. Deus criou o homem em Gênesis 1:26, está revelado. Criou o homem primeiramente um espírito. Depois, em Gênesis 2:7, Deus fez a parte física do homem e soprou sobre eles o fôlego de vida. Naquele momento em que o Espírito tocou a matéria, corpo do homem, houve uma reação que eu não sei explicar em que ordem, mas naquele momento, quando o Espírito de Deus tocou a matéria, formou-se a alma do homem. Esta foi a revelação que nós temos nas Escrituras Sagradas. O Espírito do homem é a mesma espécie do Espírito de Deus. Portanto, se tem alguma coisa no homem que pode contatar Deus, ter comunhão com Deus, é o nosso espírito humano. A nossa alma, ela é constituída pela nossa mente, pela vontade e pelas emoções. São 3 faculdades que constituem a alma do homem. Nós sabemos que a alma, ela tanto serve como veículo de expressão da vontade do espírito, como também serve para manifestar a vontade do corpo físico, porque ela está numa posição intermediária entre o espírito e entre o corpo. O corpo do homem tem necessidades, tem carências, tem paixões, tem cobiça, tem desejos. A alma serve como um veículo de exteriorizar essas coisas para suprir esses desejos ou do espírito ou do nosso corpo. A Bíblia diz que no corpo do homem não habita bem algum, em Romanos capítulo 7, verso 18 a 24. E nós precisamos entender que as paixões que tem no corpo do homem sempre têm uma tendência para ser saciadas à quebra dos princípios de Deus, quando elas são executadas fora dos padrões de Deus, né? Então, o nosso espírito é algo totalmente em que só Deus pode tocar. E só Deus tem comunhão com o nosso espírito. Mas a nossa alma é dotada de liberdade. Deus criou o homem assim. Nós temos o livre-arbítrio. E o projeto de Deus, né, é justamente fazer com que a nossa alma ela seja um veículo da expressão do nosso espírito, da vontade do nosso espírito. Foi para isso que Deus fez a nossa alma, para expressar Deus nessa terra. E Deus nesta terra tem um plano. Ele quer reinar nesta terra, comandando, guiando e controlando e abençoando a nossa vida humana.